A paz sempre será bem-vinda. Em meio a um cenário de tensões e incertezas, surge uma proposta ousada. 28 pontos que podem abrir caminho para a diplomacia e oferecer à Ucrânia uma chance real de reconstrução e estabilidade. Este vídeo é um convite à reflexão. Acompanhe até o fim, curta, compartilhe e participe com seus comentários. É justamente sua opinião que nos inspira a trazer análises cada vez mais relevantes. E deixamos uma pergunta essencial. Qual seria, na sua visão, a melhor ação para finalmente encerrar este conflito? Olha só, tem uma proposta diplomática bem complexa na mesa que pode literalmente redesenhar o mapa do leste europeu. E é sobre isso que vamos falar. Vamos mergulhar nessa controversa proposta americana de 28 pontos para tentar acabar com o conflito entre Rússia e Ucrânia. Bom, para a gente entender o porquê dessa proposta e por que ela é tão dramática, a gente precisa primeiro voltar um pouco e olhar o cenário. A situação no fim de 2025 é bem sombria. É o resultado de anos de um conflito que foi, brutal e muito desgastante para todo mundo. Pensa bem, depois de 3 longos e exaustivos anos de guerra, o campo de batalha está completamente diferente. A Rússia hoje controla 1/5 do território da Ucrânia. Isso é um dado que pesa e muito em qualquer tipo de negociação. E olha, não é que a guerra parou, que está tudo estático. Pelo contrário, os avanços russos foram consistentes, principalmente em 2024. Isso cria um desafio gigantesco para Kiev e para os seus aliados. É essa dinâmica no terreno que serve de base para tudo que a gente vai ver a seguir. Com tudo isso acontecendo, é natural que o conflito tenha gerado um cansaço de guerra enorme no Ocidente. É um fluxo sem fim de dinheiro, de recursos e tem um custo político também, né? Tudo isso junto preparou o terreno para uma grande virada na política externa, uma busca quase desesperada por uma saída. E aí que entra a grande questão, o ponto central desse controverso plano de paz americano de 28 pontos. Será que isso é um plano de verdade para trazer a paz, para acabar com o derramamento de sangue? Ou é, no fundo, uma forma de admitir uma derrota estratégica? Ok, então vamos entrar nos detalhes da proposta. O jeito que ela é apresentada é como uma solução, digamos, pragmática, para uma situação que parece não ter mais saída. A análise da fonte original define a proposta não como uma solução idealista, mas como um atalho, uma forma realista dos Estados Unidos saírem de um compromisso que está custando muito caro. A palavra-chave aqui, então, não é justiça, é pragmatismo. E como ele se organiza? Bom, o plano se divide em 4 pilares principais. Ele tenta cobrir todos os pontos críticos. Como vão ficar as fronteiras, que garantias de segurança vão existir, como vai ser a reconstrução econômica e, claro, a questão super delicada dos crimes de guerra. Só que é justamente aqui que a coisa fica tensa. De um lado, tem o que o plano oferece. Do outro, uma crítica pesadíssima dos analistas geopolíticos. Vamos então detalhar essa troca, o que está sendo oferecido e o que está sendo cedido. Vamos começar pelo ponto talvez mais polêmico de todos, que lida diretamente com o mapa da Ucrânia. É aqui que as concessões mais difíceis são colocadas na mesa. Isso aqui mostra perfeitamente o coração do conflito, né? O plano, na prática, aceita as novas realidades que a Rússia impôs no campo de batalha. Já os críticos dizem que isso nada mais é do que recompensar a agressão, ou seja, formalizar ganhos que foram obtidos pela força. Agora, na parte de segurança, o plano tenta uma jogada diferente. Ele quer criar uma nova estrutura que basicamente contorna aquela missão antiga da Ucrânia de entrar para a OTAN. Então, o ponto crucial é o seguinte: no papel parece proteção, né? Mas a análise sugere que essas garantias são na verdade vazias, um cheque sem fundos. Elas ficam muito vulneráveis a qualquer mudança política futura nos Estados Unidos e, no fim das contas, dão para Moscou exatamente o que ela sempre quis: uma Ucrânia neutra fora da OTAN. Passando para a economia, aqui a gente vê uma abordagem bem clássica, aquela de cenoura e bastão. A ideia é usar o poder do dinheiro para tentar forçar um acordo entre os dois lados. Então, o plano promete uma recuperação econômica, mas os críticos apontam 2 coisas importantes aqui. Primeiro, o interesse dos próprios Estados Unidos em lucrar com os contratos de reconstrução. E segundo, um fato importante: a economia da Rússia, apesar de todas as sanções, já está crescendo. E por fim, chegamos na parte humana e política. O plano lida com o custo da guerra como uma proposta bem radical, que basicamente troca a busca por justiça pela busca por estabilidade.
Essa parte do acordo é vista como uma concessão direta às narrativas de Moscou. Essa ideia de uma anistia total para crimes de guerra é descrita por analistas como um escândalo moral, que na prática joga a justiça para o escanteio em troca de um cessar-fogo. Beleza, já vimos o plano, já vimos a crítica, agora vamos virar a mesa e olhar pela perspectiva do Kremlin, que é, talvez, a peça mais importante nesse xadrez geopolítico todo. No começo, Moscou deu sinais de um otimismo bem cauteloso. A sensação era que, pela primeira vez em muito tempo, as demandas russas estavam, pelo menos, sendo ouvidas. Isso já foi uma mudança enorme em relação a negociações anteriores. Aí fica a pergunta, né? Se o acordo oferece tantas concessões, coisas que a Rússia vem pedindo há tempos, por que Putin não aceitaria de cara? A resposta, ao que tudo indica, está na posição de força que Moscou acredita ter. A economia russa se mostrou surpreendentemente resiliente, muito por causa de novas parcerias com a China e a Índia e também pelas exportações de energia. Ou seja, a Rússia não está negociando por estar fraca. E tem mais um ponto crucial. A Rússia conseguiu apoio em boa parte do chamado Sul Global. Muitos desses países, que juntos representam a grande maioria da população do planeta, enxergam esse momento como o surgimento de uma nova ordem mundial. E Moscou se colocou como uma das lideranças desse movimento. Então, o cálculo em Moscou parece ser o seguinte: com a vantagem no campo de batalha, uma economia forte e o apoio crescente de outras potências, por que ter pressa? Por que aceitar um acordo agora que não entrega tudo o que eles querem? A percepção lá é que o tempo joga a favor deles. E tudo isso nos leva à grande conclusão, a parte mais crítica. O que essa proposta significa para o futuro da ordem global? Não importa se ela vai ser aceita ou não. Para os Estados Unidos, a motivação é bem clara. É preciso estancar a sangria de recursos. O custo da guerra se tornou simplesmente insustentável, tanto do ponto de vista financeiro quanto político. E aqui a gente tem o resumo perfeito da aposta de altíssimo risco que está sendo feita. É uma solução de curto prazo para acabar com um conflito caro, mas que corre o risco de criar uma instabilidade muito maior no futuro, ao validar uma agressão e talvez enfraquecer as alianças ocidentais. A conclusão da análise é dura. Sem uma justiça de verdade e sem garantias que realmente funcionem, esse plano não resolve o conflito, ele apenas o congela. Ele cria o que é chamado de uma trégua armada, deixando as causas mais profundas da guerra ali intactas, prontas para explodir de novo no futuro. No fim das contas, nesse grande xadrez global, a proposta em si não muda as peças de lugar. Ela só adia o próximo movimento. O que o plano revela é um Ocidente que está exausto e uma Rússia que se sente em ascensão, deixando o resto do mundo só observando, esperando para ver quem vai dar o checkmate final.